Salve, meus queridos alunos do curso FIC. Por aqui, professor Nivaldo, de Geografia. Nós vamos trabalhar agora o conteúdo mais cobrado na história do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a agricultura. Vem comigo para essa viagem aí geográfica nesse tema tão importante. Bom, para início de conversa, nós vamos trabalhar um tema dentro de agricultura denominado Revolução Verde. Ora, o que foi, professor, a Revolução Verde? A Revolução Verde trata-se de um pacote tecnológico idealizado pelos Estados Unidos, pelo professor Norman Borlaug, ele que foi Nobel da Paz em 1970, porque na cabeça do professor Norman Borlaug nós teríamos na Revolução Verde a possibilidade de reduzir a fome no planeta. Olha que coisa interessante. Nesse aspecto, ele foi bem sincero, né? Ele não propôs acabar com a fome no mundo, mas sim reduzir a fome no planeta. E, de fato, não se pode negar, a Revolução Verde, que é um pacote tecnológico idealizado pelos Estados Unidos e vendido, ok? Não esqueça que essa Revolução Verde tinha esse teor comercial. Não era só reduzir a fome no mundo, mas o pacote tecnológico seria vendido a alguns países subdesenvolvidos, dentre eles o México, que foi o primeiro país a comprar esse pacote tecnológico, o Brasil, a Argentina, a Índia, a África do Sul. Então, alguns países subdesenvolvidos compraram o pacote tecnológico da Revolução Verde, que continha o que, professor, nesse pacote tecnológico? Tinha tratores, colheitadeiras, sementes transgênicas. O pacote tecnológico também trazia vários outros insumos, como fertilizantes, adubos químicos. Inevitavelmente, toda essa tecnologia, ao ser exportada dos Estados Unidos para o mundo subdesenvolvido, em países específicos que tinham condições de pagar por esse pacote, obviamente que tenderia a aumentar a produção agrícola. Não foi diferente. Eu lembro do caso do México, por exemplo, que tinha uma dependência muito grande do trigo norte-americano e que depois da aquisição da Revolução Verde, em pouco tempo, passou a ter a sua produção ligada ao trigo, a chamada triticultura, aumentada sobremaneira. No Brasil não foi diferente. O Brasil compra esse pacote tecnológico e a partir de meados do século passado, o Brasil aumenta também a sua produção agrícola e a sua produtividade na zona rural. A questão é que no caso específico do Brasil, não podemos esquecer que o Brasil passou a se especializar na exportação de produtos agrícolas. Não é à toa que para um país que em 2025 aparece como a 11ª economia mundial, o Brasil, se você for procurar, por exemplo, a participação do nosso país no comércio internacional, né, na corrente comercial internacional, exportações e importações, o Brasil vai aparecer com apenas 1,3% do comércio internacional. Como explicar isso? A 11ª economia do mundo ter apenas uma participação relativamente baixa, né, de 1,3% no cenário do comércio internacional. É que a Revolução Verde, esse pacote tecnológico, fez com que o Brasil se especializasse em exportar commodities. Ora, o que são commodities para a geografia econômica? Mercadoria sem valor tecnológico agregado. E aí, se você pega as 5 principais pautas de exportação do Brasil para 2025, você tem a soja, minério de ferro, petróleo bruto, açúcar de cana e carne bovina. Percebam vocês que todos esses produtos são produtos exportados in natura. Então, uma commodity será sempre um produto sem valor tecnológico agregado. Não vai ter na corrente comercial internacional muito valor, né? Por isso, o Brasil aparece aí, repito, como 11ª economia, 11º PIB mundial e com apenas 1,3% da participação no comércio internacional, porque o Brasil passa a ser rotulado como um país agroexportador. Não podemos esquecer que essa Revolução Verde
ela vai apresentar aspectos positivos e aspectos negativos. Como aspectos positivos, nós podemos citar o aumento da eficiência no campo, né? Começamos a aumentar a nossa produção agrícola, vamos avançar bastante em pesquisas, e para o Brasil não podemos esquecer do papel importantíssimo da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, que hoje é referência, né, na América Latina e no mundo na produção de transgênicos. Não esqueçam, por exemplo, que no caso da soja, que eu apresentei anteriormente como a principal pauta de exportação do Brasil para 2025, mais de 90% da soja produzida no Brasil sabemos ser soja transgênica, perfeito? Mesmo porque, graças a essa Revolução Verde, esse pacote tecnológico, nós também conseguimos ampliar a nossa área de produção da soja. Saímos, a partir da década de 1970, da região sul e levamos a soja para onde? Para o Cerrado. Um ambiente que não era propício para o cultivo da soja. Por quê? Porque os solos do Cerrado são solos com pH abaixo de 7, são solos ácidos, porque a soja é um cultivo típico de climas mais frios, e no Cerrado você tem um clima tropical típico com duas estações bem definidas, né? É aquela velha sazonalidade climática que o Enem já cobrou. E que sazonalidade é essa? Verões chuvosos e invernos secos. Não podemos esquecer que a Revolução Verde, apesar dos aspectos positivos, como essa expansão das áreas de cultivo, também vai trazer alguns aspectos negativos, como, por exemplo, esgotamento do solo, erosão, alteração do ecossistema, o avanço do desmatamento, nesse caso no ambiente do cerrado, e a priorização da concentração fundiária. Por quê, professor? Porque essa Revolução Verde ela será comprada, esse pacote tecnológico, não pela pequena propriedade rural, mas sim pelo agrobusiness, o agronegócio. Então ela será alicerçada numa monocultura exportadora e latifundiária. Em 2022, o Enem trouxe a seguinte situação: as inovações no preparo do solo e na engenharia genética permitiram incorporar o pacote técnico herdado da Revolução Verde. Olha a Revolução Verde no Enem, a um ambiente até então considerado hostil para a atividade. Qual ambiente hostil para a atividade agrícola naquele contexto? O Cerrado, com seus solos ácidos, com seu clima tropical. Dessa forma, o Cerrado apenas foi incorporado à dinâmica do agronegócio, na medida em que os processos produtivos existentes não precisavam passar por modificações substanciais para serem reproduzidos nesse novo ambiente. Aí o comando diz assim, pessoal, dessa questão do Enem 2022 sobre Revolução Verde. Essas inovações produtivas tiveram como consequência a toda a inovação produtiva levada para o cerrado permite a expansão das áreas de cultivo. Por quê? Porque a Revolução Verde vai corrigir a acidez dos solos através da adição da cal, porque a Revolução Verde traz sementes transgênicas que conseguem adaptar-se a um clima mais quente, quando a soja, repito, é um cultivo típico de um clima mais frio. Tranquilo? Então, é dessa maneira que nós vamos encontrar a Revolução Verde de suas inovações tecnológicas, ampliando as áreas de cultivo no Brasil Central. Professor, a letra B, manutenção da empregabilidade rural, não, porque um pacote tecnológico aumenta o desemprego estrutural. Priorização da adubação orgânica, não, porque a Revolução Verde não trabalha com orgânicos, ela atinge a grande propriedade agrícola e quem mais produz orgânicos no Brasil é a agricultura familiar. Letra D, preservação das nascentes de rios, não é a função desse pacote tecnológico. Estagnação da mecanização agrícola, você não pode marcar simplesmente porque, no caso da Revolução Verde, você não estagna a mecanização agrícola, você maximiza. Tranquilo? Então fique atento a esse tema importantíssimo no Enem, a Revolução Verde. Beijo e até o nosso próximo encontro.